O Florestan é um homem fora de série, é um homem extraordinário. Eu costumo dizer que na minha geração é a única pessoa a quem eu daria o qualificativo de grande homem. A paixão dele era para fazer realmente uma faculdade séria. Isso foi o mais importante, o mais dentro dele. E fora disso, na alma dele, se fosse possível fazer o socialismo no Brasil. É uma força do povo brasileiro, a força da natureza, da nossa gente, assim, uma síntese da nossa cultura. Por isso mesmo ele representou tão bem o povo na Constituinte. Primeiro, Florestan Fernandes era um marxista, né, uma pessoa com uma excelente formação, talvez o maior sociólogo desse país, mas ele nunca deixou de ler e beber nos outros clássicos da política. Ele não é só um grande sociólogo brasileiro, ele é um grande sociólogo que é brasileiro. As posições que o Florestan Fernandes adotava iam muito além até daquelas programadas pelo Partido dos Trabalhadores. É o tipo do intelectual que não abre mão do seu pensamento marxista, mas duvido que ele fosse um leninista. Eu tinha minha dúvida que ele pudesse ser leninista, no sentido de realmente tomar o poder pela força, pela violência. Se eu pudesse escolher uma palavra para caracterizar o professor nesse meio, tanto acadêmico quanto político, eu diria que a imagem que me vem é de um sábio, no sentido mais tradicional do termo. Meu pai era um homem muito carinhoso, muito afetivo, apesar de ser um pouco ausente, porque ele se entregava demais à carreira, aos livros, e tinha que trabalhar muito, porque ele teve 6 filhos. São Paulo, 1920. A monocultura do café começa a ser substituída por galpões e chaminés de fábricas. A capital, com menos de 1 milhão de habitantes, vive uma escalada econômica que vai transformá-la no maior polo industrial da América Latina. Em apenas 10 anos, vê dobrar a sua população à custa da forte migração interna e externa. Da Europa chegam levas de trabalhadores que fogem da fome e do desemprego. Muitos deles contagiados pelos ventos revolucionários que sopram no continente. No quarto dos fundos de uma casa de família, no Brás, a lavadeira portuguesa Maria Fernandes dá à luz a uma criança que não conhecerá o pai. Ela foi trabalhar numa casa de uma família onde o motorista da família era um alemão e se chamava Florestan. E esse alemão ajudou muito ela, né, nesse momento, porque eles tinham direito de tomar o café da manhã, mas disse que era um copo de leite e um pãozinho bem fino. Então o motorista ia para o bar comer o lanche dele e deixava o lanche para ela comer, né? Então aí, no fim ela acabou dando o nome de Florestan para o meu pai, muito em homenagem ao amigo motorista lá que trabalhava nessa família. Os patrões de Maria Fernandes se tornam padrinhos do garoto e ele vai estudar numa escola particular, mas por pouco tempo. A mãe muda de emprego e Florestan volta a viver em cortiços e porões. Logo é obrigado a sair da escola para trabalhar. Como auxiliar de alfaiate, passa os dias pelas ruas entregando ternos nas casas da elite paulistana. E com apenas 6 anos, é obrigado a dormir no emprego. Um dia minha avó resolveu ver como é que ele estava dormindo, onde que ele dormia e tal, e ficou muito assustada, porque disse que era um porãozinho, que tinha muita barata, rato, enfim. Aí ela tirou o menino de lá e falou, não, peraí, não é por aí. Aí ele acabou um período sendo engraxate, né, engraxava sapatos no centro de São Paulo. Quando ele estava voltando para casa, depois de um dia de trabalho e tal, que ele parava na frente dos cinemas no centro de São Paulo, né? Que o cinema era a coqueluche dos paulistas naquela época, né? Década de... já era fim da década de 20, é por aí, já chegando nos anos 30. E aí diz que ele ficava olhando para os cinemas, aqueles carros chegando com as madames e descendo aquelas madames, todas muito bem vestidas e tal, e que ele ficava sonhando, ele falava, um dia eu vou ter um carro e vou levar minha mãe no cinema como esse, que era o grande sonho da vida dele. E
E no fim, acho que ele fez muito mais que isso, né? Maria Fernandes era analfabeta e não queria que o filho estudasse. Tinha medo que isso pudesse afastá-los. Mas Florestan, ouvinte atento das histórias que lhe contavam quando criança, revela desde cedo grande curiosidade intelectual. Apesar das condições de vida, torna-se um leitor voraz e resolve tomar nas mãos o próprio destino aos 16 anos, quando era um esforçado garçom no Centro Histórico de São Paulo. E esse restaurante era frequentado por intelectuais e jornalistas, né? Principalmente jornalistas. E um desses jornalistas ficou curioso, falou: o que será que esse rapaz faz? Ele serve, a gente vai ler atrás do balcão, o que será que ele está lendo? E foi lá ver o que o rapaz estava lendo e viu que era um romance, enfim, de um bom escritor, era um bom romance e tal. E começou a conversar com meu pai. E aí convidou meu pai para conversar com eles lá na mesa. E sempre meu pai, que eles chegavam para beber ou para comer, eles chamavam meu pai. E aí meu pai começou a ficar amigo desse grupo. E esse grupo falava para ele, falou assim: você não pode ficar aqui. Você é muito culto, você é muito inteligente para ser garçom. Você tem que estudar, você tem que entrar na faculdade. E colocaram essa semente na cabeça dele. E aí um dia ele decidiu, ele falou: não, eu vou estudar, vou fazer madureza e vou estudar. E chegou em casa e falou para a mãe, falou: olha, eu vou estudar. E aí disse que minha avó começou a chorar, ficou muito preocupada, falou: não estuda porque você vai estudar e vai ter vergonha de mim, porque ela era analfabeta.